Agora, sem delongas, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números, Antigo Testamento, livro de Números, conforme sugerido está. Livro de Números é mais uma vez uma passagem razoavelmente longa. Nós estamos sendo convidados por Deus para uma viagem no deserto. Nesta viagem nós já atravessamos o Mar Vermelho. Nesta viagem nós já atravessamos as águas de Meribá. Nós já atravessamos o deserto de Sim, o mais terrível dos desertos. Nós já passamos por Massá, Meribá. Chegamos no deserto do Sinai. Nós já presenciamos algumas destas rebeliões. 2 anos já se passaram em nossa caminhada naquele árduo deserto. Estamos revivendo em nossos corações algumas daquelas rebeliões, que na verdade retratam aquilo que nós somos, a nossa vida, a nossa história. Meu desejo é transformar esta série de mensagens, algumas partes vocês não terão a oportunidade de ouvir, num pequeno livro, um livreto. Quem sabe num momento próprio a gente possa oportunizá-los para vocês, para que fiquem com a lembrança daquilo que passamos aqui, um pouquinho desta história, a história do deserto. E agora, Números, no capítulo 16, nós leremos os 40 primeiros versículos. E a palavra de Deus assim nos ensina. Não deixe de olhar para a sua Bíblia e de acompanhar toda a leitura. Assim diz a palavra de Deus. Corá, ou Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos exaltarão sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá, e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, e quem é santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles darei incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outro coisa somenos que Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprires o serviço do tabernáculo do Senhor, e estardes perante a congregação, para ministrar-lhe? E te faz chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura é coisa somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto? Senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e nenhum deles fiz mal.
Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu povo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, trazei-o, cada um o seu, perante o Senhor 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: o Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda a congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação, dizendo: levantai-vos ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Procedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Disse o Senhor a Moisés: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome o incensário do meio do incêndio, espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para com cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar o sacerdote tomou um incensário de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados, e converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Nos curvemos uma vez mais diante do Senhor. Deus Santo, ó Deus, Tu és muito amoroso, mas és também um Deus que nos ensina que contigo não se brinca, Senhor. Tua palavra foi lida neste momento,
Nós nos curvamos diante do Senhor agora. Pedimos a misericórdia sobre as nossas vidas. Fala-nos, Deus, por sua palavra, para que não possamos ouvir-te por sua mão sobre nós. Nos convença dos nossos erros, da santidade em nossas vidas. E uma vez mais nos fale, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tanto os cristãos como os judeus ensinam que Lúcifer, o diabo, antes de pecar, era um anjo do alto escalão celestial. Especialmente usando as passagens de Ezequiel 28 e Jó 38, dizem que ele era diretamente ligado à música. Outro dia até brincávamos sobre o assunto. Alguns até mais entusiasmados chegam ao ponto de dizer que ele era líder do coral celestial. Nós brincávamos sobre o assunto. Isso é uma tradição judaica, transcrita no Talmud, comentário judeu dos mais conhecidos, e é neste comentário que vem a ideia de que Lúcifer era músico no céu e líder do coral celestial. Não sei se voa tanto, não sei se digo que Lúcifer já era um especialista em música, mas de uma coisa eu tenho certeza: se não era especialista em música, se tornou. Porque a música é uma das partes mais lindas da vida da igreja, mas é também uma das maiores fontes de problemas na vida da igreja. Essa passagem é o que nós podemos chamar de a rebelião dos músicos. Se você olhar o versículo 1 deste texto, nos lembrará que Corá ou Coré, vai depender da sua tradução, diz o texto que era bisneto de Levi, ou seja, de uma linhagem direta e até muito próxima dos músicos, do pai dos músicos de Israel. Aliás, este bloco inteiro vai falar sobre os sacerdotes e sobre os músicos do povo de Deus. É uma sequência de capítulos que vai colocar cada um no seu local, exercendo o seu papel. Folheie sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 17 vai nos falar que a vara que floresceu, aquela de Arão, reafirmando a sua vocação e a vocação de todos os levitas. Capítulo 18 vai falar dos direitos e dos deveres dos sacerdotes. Aliás, é exatamente aqui que nós vamos encontrar a passagem que vai regulamentar a questão do dízimo como a manutenção dos líderes de Deus na sua obra. Capítulo 19 vai falar da expiação dos pecados. Todavia, antes de tudo isso, desta parte tão bonita, onde há instruções, dizendo este é o papel dos levitas, este é o papel dos sacerdotes, este é o papel do líder Moisés, antes de estabelecer tudo isso, o texto vai nos mostrar uma das passagens mais tristes da palavra de Deus. Vai nos mostrar a rebelião destes líderes, destes homens que tinham nas mãos o governo da música no meio do povo do Senhor. Essa passagem é aquilo que eu chamaria de a rebelião da música. Não apenas os músicos, mas a música é um grande perigo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aliás, depois de exaustivamente estudar esta passagem, ao que parece estava por trás daqueles levitas um desejo. Parece que nós não estamos sendo reconhecidos como merecemos, e nós queremos mais reconhecimento. A música pode ser tão linda, mas ela pode promover motins, ela pode dividir igrejas, ainda que especial na adoração a Deus. E não faltam histórias de igrejas que foram rachadas, divididas,
pelo problema da música. E o que envolveu esta rebelião? Ela envolveu algumas situações que certamente tendem a nos ensinar. Primeiramente, a rebelião da música. Versículo 3 vai nos mostrar que envolveu a crise da santidade. 3 eram os personagens que encabeçaram esta rebelião. Pouco nós sabemos destes 2 homens, Datã e Abirão, além do fato de que o acampamento dos 3 personagens ficava muito próximo. Corá, o principal deles, era levita, músico remunerado, que ficava por conta do culto a Deus, de cuidar da música. Aliás, era um descendente direto do pai das músicas. Mas eles se ajuntaram, diz o texto que fizeram discípulos e levaram para mais uma rebelião naquele deserto que tanto tinha a ensinar aquela nação. Mas o que chama atenção é que no ápice deste conflito, o grupo era sempre rotulado por Moisés e por Arão com uma frase. Se você olhar para o texto bíblico, perceberá que ela será lembrada diversas vezes. Versículo 8, versículo 9, versículo 10, e algumas vezes mais nesta passagem. Todas as vezes que Moisés e Arão tinham que se dirigir a este grupo de levitas, parece que o conflito já estava causando um desconforto tão grande, que eles usam de uma expressão irônica. E na ironia eles dizem sempre assim: olha aqui seus filhos de Levi, olha aqui seus levitas, olha aqui seus filhos de Levi, olha aqui seus filhos de Levi. É mais ou menos como se Moisés e Arão dissessem assim: essa turminha da música, esse grupinho da música, olha aqui seu grupinho de música. A grande questão é qual era a queixa destes levitas rebeldes. O versículo 3 diz que às claras eles brigavam por uma tal santidade. Havia entre eles uma crise sobre o que era santidade, quem era santo e o que a santidade deveria lhes oferecer de recompensa. E eles começam no bochicho, isso se transforma num confronto direto mais tarde, e eles dizem assim: basta, toda a congregação é igualmente santa. É muito difícil de entender o que eles estavam reivindicando por meio destas palavras. Aliás, os próprios comentaristas se dividem em opiniões, mas 2 explicações são mais prováveis. Primeira, o versículo 40 vai nos mostrar que eles queriam acabar com as funções no meio do povo de Deus. Não haverá mais esse negócio de sacerdotes para lá, levitas para cá, a multidão para lá. É mais ou menos como se dissessem assim: ó, esse negócio de pastor, presbítero, acabou aqui agora, hein? Todo mundo aqui é santo igual. Então esse negócio de que na hora de batizar é só o pastor batista, esse negócio de que só a santa ceia são o pastor batista e os presbíteros, esse negócio de que a decisão da igreja está só nas mãos do conselho, isso aqui agora vai acabar, porque todo mundo é santo igual, e nós da música temos uma santidade muito especial, e nós precisamos ser reconhecidos. Isso já dividiu muitas igrejas, viu? Muitas igrejas. Me lembro que lá em Minas, numa igreja onde eu e Celinha nos casamos, isso deu estupim para o nascer de uma nova igreja, uma nova denominação. Começa-se exatamente com este questionamento: por que só o pastor batiza? Eu evangelizo, eu trago para a igreja, na hora de batizar o pastor, eu quero batizar. E isso vai promovendo um motim, e acaba uma rebelião, que sai um grupo e nasce uma nova igreja. Mas preste atenção, porque o texto bíblico está dizendo que havia por trás dessa discussão um fato muito importante, chamado vocação. E o que Moisés queria convencer aqueles homens é de que havia uma vocação, e essa vocação precisava ser respeitada, e quem vocacionava era Deus. Segunda tentativa de explicar:
A crise de santidade era, na verdade, uma crise de liderança. Quando o grupo de levitas vai para a liderança do povo de Deus e diz: todo mundo é santo, significava dizer: a partir de agora, seu Moisés e seu Arão, nós não precisamos mais respeitar a liderança de vocês, principalmente a liderança de Arão, que disseram que está sobre nós. Nós somos todos iguais em santidade, aqui ninguém manda ninguém mais não. Todo mundo manda em si mesmo, cada um é dono de si, tem ponte direta com Deus. Fato é que havia uma crise de santidade no meio do povo. Grave isso, meu irmão e minha irmã. Música deve trazer santidade, mas pode também trazer crise de santidade. Já vi isso acontecendo em muitas igrejas. Um absurdo. Cresce na mente daqueles que são músicos uma crise de santidade, e começa a haver um sentimento de que estão acima dos outros. Sou mais, classe especial. Você já deve ter ouvido muitas histórias disso acontecer. Eu me lembro de, na minha juventude, fui num acampamento, e eu nunca tinha visto de perto uma banda que tocava tão bem daquele jeito. Eles tocavam maravilhosamente, havia um instrumental completo, com sopros, era uma coisa maravilhosa. Mas a hora que eles acabavam de tocar, eles desciam do palco, do acampamento, e iam lá para fora, debaixo da árvore, ficavam rindo, e a gente ficava ouvindo a mensagem. E no meu coração eu questionava aquilo: mas por que a turma da música ia ficar lá fora? E alguém logo sussurrou dizendo assim: eles estão numa crise, estão vivendo uma crise. Você já deve ter ouvido histórias de pessoas contarem de que em igreja, no culto de adoração a Deus, alguém vem, toca na frente, toca bonito. Quando termina, vai passar para a mensagem, pega a malinha e vai embora para casa. Crise de santidade. Estou num status, num patamar tão alto de que a mensagem é para os outros. Eu, músico, não, eu não preciso não. Atingir patamares altos demais. A santidade é tão grande que não carece mais, não precisa mais. Mas a crise desta santidade nos ensina 3 coisas. A primeira delas é de que nós somos iguais, mas nós exercemos funções diferentes, e isso precisa ser respeitado na igreja do Senhor Jesus. Ninguém mede santidade senão o próprio Deus. Não posso saber quem é mais santo, quem é menos santo. Eu tenho certeza de uma coisa: na minha igreja tem muitas vovozinhas, pessoas assentadas lá, que seguramente têm uma santidade muito maior do que a minha. Eu não tenho poderes de medir santidade, isto é prerrogativa de Deus, e tão somente de Deus. Mas de uma coisa eu não tenho dúvidas: as nossas funções na igreja do Senhor Jesus Cristo são diferentes. Cada um exerce o seu papel e precisa respeitar o papel daqueles a quem Deus vocacionou. Segunda lição: nós somos iguais, mas nós continuamos tendo autoridade sobre nós. A crise era com Arão, e o grupo dizia: mas nós somos santos iguais a Arão, então Arão não pode estar sobre nós. Ouça isso: autoridade não se mede por santidade. Pode haver uma pessoa dentro da igreja que não exerce função alguma e tem uma santidade tal, só Deus sabe, que Deus vai coroá-la com graça e glória muito mais do que nós na eternidade. Mas Deus não a chamou para exercer liderança. Liderança é uma coisa, santidade é outra coisa. Mas de uma coisa eu estou absolutamente certo: todas as autoridades na igreja do Senhor Jesus Cristo precisam ser respeitadas como tal. Não há cristianismo sem superiores. Eu insisto nisso na classe de crentes novos. Eu insisto com isso na classe de catecúmenos. Não existe cristianismo sem que você tenha um superior. Todos nós, e não importa o cargo que se exerça, sempre teremos alguém superior sobre nós e teremos que respeitá-los. Terceira lição:
somos todos santos, mas nós continuamos pecadores e carentes da glória de Deus. Não importa o cargo que você exerça, meu irmão, você precisa da glória de Deus na sua vida também, precisa da exortação do Senhor na sua vida também. Não importa se você é músico, não importa se você é líder da sociedade, não importa se você é da escola dominical, não importa o cargo que você exerça, não te dá o direito de se eximir de ouvir da palavra de Deus. Não importa o que façamos, o ouvir da voz do Senhor é um dever de cada um de nós. A rebelião da música, nós queremos reconhecimento. Nos revelou uma crise de santidade, havia uma grande confusão naquele grupo. E Deus estava usando daquela rebelião para ensinar o povo sobre o que é santidade. Mas a rebelião da música, nós queremos um reconhecimento. Revelou a crise da santidade, mas revelou também uma segunda crise. E ela está no versículo 9. É o que eu chamaria de a crise da vaidade. Nós não sabemos que período dos 40 anos do deserto esta rebelião se deu. A palavra de Deus não nos fala, também não nos dá indícios. Os comentaristas não sabem indicar isso. Mas de uma coisa eu estou certo. Dia a dia tocando juntos, todos os dias ensaiando, e novamente ensaiando, e novamente ensaiando, e tendo que se submeter à autoridade de Arão. Aquilo acabou trazendo uma grande crise, trouxe diferenças entre eles, e uma coisa é fato, o grupo rachou. Hoje nós queremos tocar 10 músicas. Arão chegava e falava assim: não, no culto hoje cabe só 3. Mas nós ensaiamos 10, Arão. Hoje cabe 3. E parece que o grupo vai se desagradando. E os dias naquele deserto, e outra vez ensaiando, e mais uma vez ensaiando. E o grupo da música se rebela contra Arão, que tinha nas mãos o poder da liturgia. Eu me lembro de uma certa ocasião na igreja, nós estávamos tendo uma crise de música. E uma pessoa até diz assim: pastor, o senhor tem que entender que músico é meio temperamental, pastor. Eu vou dizer uma coisa para você. E talvez isso me dê um pouco mais de autoridade para falar sobre o assunto. Eu gosto muito de música. Sempre gostei muito de música. Todos estes 25 anos de ministério, eu sempre fiz parte da banda da igreja, do grupo musical da igreja, sempre fiz parte. Não sou bom de música, eu costumo brincar que eu sou músico pato. Você já viu o músico pato? Músico pato toca todo tipo, o pato faz de tudo. O pato sabe voar, sabe nadar, sabe andar. Eu toco muitos instrumentos, mas eu sou igual o pato nada mal, voa mal, anda mal. O pato faz tudo mal feito, faz um monte de coisa, mas faz tudo mal feito. Mas eu sempre me envolvi com música. Não sei se o título "Eu sou músico" cabe na minha pessoa, mas eu gosto de música, sou envolvido com música. Por isso, quando eu estava lendo esta mensagem, eu quero dizer para você que é da música: não se retorça no banco, não fique bravo, não diga assim: o pastor veio para nos alfinetar aqui. Eu digo que esta mensagem tinha a ver com a minha vida, porque me sinto parte dos músicos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o fato é que o desgaste foi exaustivo, tantos ensaios, e fazem com que aqueles irmãos acabem dividindo-se, e o grupo agora está rachado. Isto é fato consumado. Moisés chega até a afrontar os rebeldes. Vocês acham que foi somenos? Sabe o que é somenos? Aparece 2 vezes no texto. Vocês sabem o que foi? Vocês acham que foi somenos? É uma expressão que quer dizer inferioridade. Vocês acham que foi inferioridade que Deus os separou para o tabernáculo, para o serviço na casa de Deus? Versículo 9 do texto. Ao que nos parece, esse era o bochicho entre eles. Os rebeldes alegavam que não estavam tendo o devido reconhecimento no exercício do ofício que tinham na obra de Deus. Eram os músicos, e esta era a queixa. E aliás, esse é um grande perigo na igreja, porque todas as pessoas têm uma grande inclinação no coração de fazer, e em
algum momento ter o reconhecimento daquilo que estão fazendo. Põe um X no seu coração nesta questão, meu irmão, minha irmã. Tira isso da vida, porque nada que fazemos para Deus, porque nada do que nós fazemos para Deus, podemos fazer esperando receber do Senhor, recebendo dos homens, o reconhecimento. E para ter chegado até onde chegou aquela situação, o bochicho cresceu, rachou o grupo, e a história vai parar lá no presidente, no líder maior, naquele que era quase um rei entre o povo, vai parar em Moisés. Para ter chegado aonde chegou, você pode deduzir quão grande foi o conflito, quantos falatórios existiram entre eles, mas o fato é de que nesta confusão, Corá leva consigo Datã, Abirão, e consegue persuadir mais 250 homens. E aqui há algo que você não pode passar desapercebido. Agora o problema era oficialmente público. Não se tratava mais de um problema daquele ministério, a música. Não se tratava mais de um problema específico da turma da liturgia. Mas agora o problema vai até Moisés, o problema é grande e agora é público e oficialmente todos em Israel sabem, o grupo está rachado e havia grandes vaidades entre eles. Parece que existe uma escala de degraus. Primeiro, o racha se dá num patamar pessoal. Eu e Arão não estamos nos entendendo. Mas há um segundo degrau. E neste segundo degrau, o racha se estende ao grupo. Agora tem um grupo de lá e tem um grupo de cá. Em algumas igrejas o povo senta para lá e senta para cá. Esse é o grupo desse, o grupo daquele, para lá e para cá. Mas há um terceiro nível. Há um terceiro degrau. Que quando esse problema vai ganhando a dimensão pública, e de alguma maneira até aqueles que são mais piedosos, aqueles que foram chamados para aquele problema, envolvidos naquela questão, querendo ou não, acaba que a igreja inteira, o grupo inteiro padece com aquele problema que agora é público. A música é um dos espaços mais perigosos para a vaidade na vida da igreja. Alguém já disse que a música é o berço do culto, mas é também a maternidade das vaidades humanas. Eu gosto de música, mexo com música. Você também que mexe com música sabe do que eu estou falando. Todos nós temos gostos diferentes, queremos estilos diferentes, e nestas horas as vaidades vão a patamares muito altos. Alguém já disse que a música é um capítulo à parte na vida da igreja, porque é aquilo que a igreja tem de mais lindo a ser oferecido, mas é também aquilo que tem de mais venoso a ser oferecido. É o que a igreja tem de melhor, mas cuidado, porque a música também pode ser aquilo que a igreja tem de pior. E a música foi a patamares tão grandes na vaidade dos corações daqueles homens, que acabou provocando uma rebelião no deserto. E continua a provocar rebeliões nos nossos dias. Porque a música é assim. Tem esta habilidade de atrair visitantes e de fazer com que saiam encantados da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas tem também a capacidade de ser a maior causa dos conflitos nas igrejas neste último século. Cuidado com a crise das vaidades. Vou levantar aqui algumas questões que são bem simples, mas que já racharam igrejas, promoveram inimizades terríveis, dividiram denominações. Número 1, se tiver esse instrumento, eu canto. Se não tiver esse instrumento, também não canto não. Você já deve ter visto isso em algum lugar.
também já deve ter ouvido isso. Também, se não tiver esse instrumento, eu não canto mais. Já deve ter ouvido alguém dizer: tem palma? Tem, eu vou para outra. Já deve ter ouvido alguém dizer também: mas também não tem palma não? Não, então também vou para outra. Essa eu já ouvi. Eu não canto hinos, porque eu gosto de cânticos. Mas já ouvi também: eu não canto cânticos, pastor, porque eu gosto é dos velhos hinos. Sabe o que tudo isso tem a ver? Nós poderíamos passar a noite contando historinhas assim. Vaidades. Vaidades que revelam uma imposição dos nossos gostos pessoais. Lembro de um pastor que foi da nossa região, foi para uma igreja muito grande, eles fizeram um monte de culto na igreja. O pastor voltou cantando vantagens para o meu pai. Ele dizia assim: ó, seu Darcy, lá na nossa igreja agora tem muitos cultos, viu? Culto para os tradicionais, culto para os contemporâneos, para aqueles mais animadinhos. Tem culto de todo jeito, viu, seu Darcy? Agrada a todo mundo lá. E meu pai virou e falou assim: tem culto que agrada a Deus também? Se tem culto para todo gosto, será que sobra um gostinho para Deus também? Eu e o pastor Batista temos um amigo em comum, daqueles queridos. Pastor Batista, na conversa lá, tarde da noite, falou: rapaz, eu queria encontrar demais o pastor Eliseu, colega nosso de Ribel. Eu disse assim: rapaz, eu encontrei o pastor Eliseu, você não vai acreditar. Fui pregar o final do ano passado num estado de Tocantins, estava lá e alguém falou do nome do pastor Eliseu, e nós demos um jeito, conseguimos nos encontrar, almoçamos juntos, foi 1 hora só, mas que coisa especial, nós só dávamos risadas, mas lembramos de fatos, foi um momento muito especial. Pastor Eliseu é músico, não consigo nem acreditar. O pastor Batista falou a mesma coisa, mas aquilo era ruim de música. É músico, tem CD gravado, e é a coisa mais linda. O pastor Batista até disse: rapaz, ainda quero ver se um dia eu trago ele aqui na igreja. E ele cria um estilo próprio, canta músicas como se fossem nordestinas. Aliás, uma composição musical, uma teologia com simplicidade, mas uma coisa perfeita, maravilhoso. E na hora que estava por ir embora, ele pegou um daqueles CD e falou assim: eu quero dar um de presente para você, Darli. Aí assinou lá, e eu tudo feliz, querendo mostrar para a Celinha em casa, todo satisfeito. E na hora ele deu risada e falou assim: eu só espero e você possa gostar, que não faça como uma vovozinha. Ele tem uma banda estilo nordestino, e eles vestem de nordestino, chapeuzinho próprio, vão caracterizados, que é a coisa mais linda. Os outros pastores da região, na ausência dele, me disseram isso. E aí diz que ele foi numa igreja convidado, colocou aquela banda, estilo nordestino, aquele mesmo estilão, cantou aquelas músicas lindas, irmãos. Diz que quando chegou na porta, ele todo satisfeito, passava um: parabéns, pastor, parabéns, obrigado, parabéns, pastor, parabéns, obrigado. Aí diz que passa uma senhorinha daquela, sabe? E as pessoas que a gente já falou hoje de manhã, tudo contra. E tem umas pessoas que são do contra e nem esperam um pouquinho, né, o negócio acontecer, estraga a alegria do outro. Passou na porta, que pegou na mão dele e falou assim: vou dizer uma coisa para o senhor, eu não gostei da sua música, não gostei do seu estilo. O pastor Eliseu me abraçava e ria: eu espero que você... Aí eu disse assim, depois de muitas gargalhadas: como é que você saiu dessa? Ele disse que abraçou a mulher, falou assim: tudo bem, mas eu não fiz para a senhora, eu fiz para Deus. Deixa isso entrar no seu coração, meu irmão, minha irmã. O culto não é para você, o culto é para Deus. Tem um pastor colega que diz que não aceita ninguém na porta falar: não gostei hoje do culto não. Ele diz que responde na lata: não foi para você. Se o culto não foi para você, não te importa dizer se gostou ou não gostou. A única coisa que nós devemos sair da casa de Deus levando no nosso coração é esta pergunta: Deus se agradou do meu culto? Esta é a pergunta que deve estar no meu coração. Deus se agradou do meu culto? Música não é para nós, o culto não é para nós, as canções não são para nós.
A única coisa que é para nós é a exortação de Deus, essa é para nós. Por isso não importa se eu vou gostar ou se não vou gostar, a pergunta é: Deus está se agradando do que o meu coração está ali oferecendo? É isto que tem que estar sinceramente diante do altar de Deus. A rebelião da música queria reconhecimento. Tem uma terceira lição. Além da crise da santidade, além da crise da vaidade, era uma rebelião, e o versículo 12 vai nos mostrar aqui uma vez mais. Havia a crise da insubordinação. Há um trocadilho sobre música que diz assim: a música é o remédio para os corações da igreja quebrada, mas é também o quebrar de corações da igreja que se esquece do remédio. Essa é boa de anotar. Vou repetir. A música é o remédio para os corações da igreja quebrada, mas a música é também o quebrar de corações de uma igreja que se esquece do remédio, e o remédio tem nome. Chama-se Jesus Cristo. Se na música da igreja, por mais que as canções falem de Jesus Cristo o tempo todo, se por um instante se esquecerem do Senhor Jesus Cristo, a música vai rachar a igreja. Os levitas eram homens separados para o que havia de mais especial. Eles deveriam cuidar da música, deveriam cuidar do culto. Era o dia inteiro lendo a palavra, orando e cantando. Estes eram os afazeres dos levitas. Isso deveria ser algo maravilhoso. Isso deveria ser algo que os colocasse diante de uma santidade, certo? Não. Deveria, mas não foi. A crise de santidade, a crise das vaidades, inevitavelmente os colocou na rota da crise da insubordinação, porque todas as vezes em que falta santidade, porque todas as vezes em que cresce a vaidade, certamente haverá a insubordinação. Os levitas não queriam apenas cuidar da música, mas eles queriam mais do que isso, queriam ser sacerdotes também. Moisés até tenta diminuir o conflito, e Moisés era um homem conciliador, tenta negociar com eles, faz uma proposta de testar-lhes a vocação. Eles levariam os seus incensários, colocariam diante da casa de Deus, e se Deus aceitasse, Moisés estava até disposto a reconsiderar a reivindicação deles. Vocês se tornarão os 250 mais os 3 cabeças, vocês se tornarão todos sacerdotes. Mas não foi isso que Deus chamou, não foi isso que Deus convocou, mas eu até posso submetê-los ao teste. Moisés queria tentar aliviar a situação que estava aquela história se conduzindo. Moisés até tentou um diálogo com eles, mas o texto bíblico diz que 2 vezes eles recusaram conversar. Eles disseram assim: Moisés está nos chamando? Está. Não subiremos para conversar com ele. Moisés está chamando vocês lá. Moisés está nos chamando? Está. Não subiremos para conversar com ele. Versículos 12, versículo 14. Aliás, essa é uma coisa muito comum, viu, irmãos? Você começa a perceber um coração rebelde quando a pessoa começa a se negar a tratar do problema. É uma das coisas mais comuns nestes tempos de pessoas insubordinadas. Na hora de batizar-se e professar a fé, isto é perguntado no exame com conselho: você está pronta a ser exortada, a ser chamada a atenção? Tô! Mas na primeira oportunidade, quando diz assim: ó, eu preciso conversar com você, não vou. Não vou. Isso é sintomático. É o sinal de que há uma insubordinação se levantando. Mas quando eles dizem para Moisés: Moisés, você está nos chamando? Está. Não vamos. Agora a insubordinação também era pública. Mandaram o recado: avisa lá, pode falar para o chefe, nós não vamos.
Não apenas o problema era público, como a insubordinação agora também era pública. Isso é uma coisa que Deus não tolera. Se é uma coisa que Deus não tolera, é insubordinação assumida. Não caia nesta armadilha na sua vida, porque Deus não tolera isto. Os ânimos se exaltam. E os rebeldes começam a desenterrar defunto. E no meio de uma crise, na hora que os nervos ficam à flor da pele, isso é muito comum. E eles vão voltar nas mesmas teclas das rebeliões passadas. Ah, Moisés, mas que fique você sabendo que no Egito que era bom. É no Egito que a gente tinha comida, não é nesse deserto que a gente veio morrer aqui. Deixasse a gente ter morrido lá. Gente, eu acho que Moisés não aguentava mais ouvir esse discurso, viu? Eu acho que Moisés não aguentava ouvir mais esse discurso. Nós pulamos uma mensagem. Mas se você visse, é tanta, qualquer crisezinha que o povo dizia, voltava lá. Você já viu que tem gente na igreja que é desse jeito? Alguém tropeçou um dia, Deus já perdoou, já foi lavado, foi restaurado, passado é passado, mas na hora que vem um problema a pessoa fala, mas você não, você tem culpa no cartório, lembra lá atrás, já foi lavado, meu filho. Foi perdoado, passado é passado, o velho tem que ser enterrado. É lá que manava a terra de leite e mel. O diálogo fica acalorado e as respostas ficam truculentas. Eles queixam-se do deserto, dizendo que era um erro de estratégia de Moisés. A insubordinação agora não apenas era pública, não apenas com Arão, mas agora é frontal ao próprio Moisés. E agora todos sabem, romperam com a obediência, é oficial e pública inclusive com Moisés. E Moisés olha e só diz assim, grupinho de levita. Grupinho de levita. Alguém já disse que a música traz quebrantamento. Mas nos corações daqueles músicos do deserto, eles queriam que trouxesse era um quebramento e não um quebrantamento. Quando isso acontece na vida da igreja é uma tragédia. Porque eu tenho que ir para a igreja para ter quebrantamento. Mas cuidado quando você vai com disposição de quebramento. Um poeta já disse que onde a palavra falha, a música fala. Mas com aqueles corações insubordinados, nem a palavra falava, nem a música falava, nada falava. A sensibilidade que os músicos deveriam ter se transforma numa grande insensibilidade com Moisés. Mas Deus não aceita insubordinados. Deus não aceita insubordinação, porque isto é rebelião contra o Senhor. Deus não aceitou deste povo e não aceitará da sua igreja e jamais o aceitará. E começa mais uma vez a mesma história. A glória de Deus aparece. E se os homens não ouviram as palavras dos profetas, o que acontece? Ouvirão a voz do Senhor e da sua ira. Deus mais uma vez faz igualzinho fez na mensagem anterior e fez lá dentro do Éden. Chama todo mundo aqui na porta da tenda da congregação. Vamos colocar tudo a limpo. E começa a sessão de castigo. Para os líderes, os três, Coré e o grupinho, os 3 cabeças, diz que eles se afastam, a terra se racha, se fende com as suas casas, com as famílias, os engole como se estivesse tragando diante dos olhos de todos. Uma vez mais o povo fica atemorizado. Para os 250 simpatizantes do grupo da rebelião, os 250 simpatizantes de Coré e seus líderes, Deus disse assim: vocês queriam trazer incenso na minha casa? Acenda o fogo lá. Eles acenderam e sai sobre eles e os consome. Há um comentarista muito antigo, antes de Jesus Cristo,
que descreve esse fato dizendo que jamais na história se viu fogo tão ardente quanto aquele que saiu sobre Coré, sobre os seguidores de Coré, e eles foram consumidos naquele lugar, incinerados ali diante dos olhos de todas as pessoas. Versículo 35. E para o povo, Deus queria consumir o povo todo, e Moisés cai com o rosto em terra e diz: Senhor, é o grupinho, puna só o grupinho, tenha misericórdia do povo. E Deus, por sua misericórdia e graça, deixou para o povo apenas uma coisa: grande temor, grande medo. Música mexe com as emoções. A música é um negócio fantástico. É feito para emocionar a gente, para abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Mas diz que até entre os músicos seculares o problema é conflituoso, porque música desperta paixões, mas jamais, igreja, a música deve nos levar à insubordinação. Essa é uma das cenas mais comuns na vida de uma igreja. Alguns sentem-se donos. É como se a música lhes desse uma autoridade tal que são donos da igreja. Outros se sentem importantes demais. São bons demais. Eu vim de uma família muito pobre. Toda a vida fui apaixonado por música. Tinha muita vontade de aprender a tocar. Eu me lembro que mamãe e papai, certa feita, disse assim: nós temos dinheiro para pagar para um só. Só um pode fazer música. Em casa era sempre na ordem dos mais velhos. Eu era o terceiro, perdi. Eu ia em quase todas as aulas de violão das minhas irmãs. Eu ia para ficar olhando. Mas eu tinha uma vontade tão grande, só que quando chegava em casa eu era mais novinho, elas falavam assim: não rela no violão. Eu não podia. Nossa igreja tem uma escola de música, é gratuita, oferecida para todos. E mesmo quando era uma congregação, nós já dávamos aula, gratuita, qualquer pessoa que quisesse. Eu costumo dizer que isso é fruto da minha frustração, eu não podia estudar. Eu tenho muita vontade que todos possam estudar. Hoje qualquer criança, adolescente da igreja, quer fazer teclado, quer fazer bateria, quer fazer contrabaixo, quer fazer violão. Pode ir para a igreja que tem aula de graça, só se inscrever e fazer aula. Mas eu tive uma outra frustração também na minha vida. É que eu cresci numa congregação, não cresci numa igreja. Nós tínhamos um músico daqueles bem temperamentais, que mancava em cima da hora. Gente, você é músico, não faz isso não, meu filho. Isso dá um desespero na liderança da igreja. Nós passávamos um mês ensaiando, convidávamos a cidade inteira. Aquela igrejinha de madeira pequenininha, de janela nem vitrô tinha, ficava lotado de gente. A gente olhava para o relógio: cadê o moço do violão? Cadê o moço do violão? Cadê o moço do violão? Entrava a mãe e o pai e falava assim: está assistindo o Corinthians. Mas aquilo dava um desespero, gente. Você cantar a capela, depois de ter ensaiado o mês inteiro. Faltava um mês para eu ir para o Instituto Bíblico IBEL. Nós passamos por uma situação trágica como essa, as coisas tinham melhorado em casa. Eu fiz aniversário e uma irmã deu um violão para mim. Eu falei assim: eu vou aprender esse negócio, porque eu não quero ficar na mão de um músico que vai deixar a gente em cima da hora, porque não há igreja que sobreviva a isso. Se você é músico, faça com amor. Você não é mais especial do que ninguém na igreja, mas você é especial aos olhos de Deus no dom que Deus te deu. Exerça com dedicação, com amor, porque Deus tem grandes coisas para fazer. Eu quero concluir. Quero concluir dizendo que a rebelião da música, nós queremos o reconhecimento, foi marcada pela crise da santidade. Envolveu a crise da vaidade e envolveu a crise da insubordinação. Esta rebelião é um dos episódios mais tristes da Bíblia, porque eram homens que falavam de santidade,
e morreram por sua falta de santidade. Foi um exemplo de fracasso, de derrota. Mas eu me impressiono com o agir de Deus, a maneira como que Deus constrói a história. Porque Deus é sempre assim, no meio daquilo que é fracasso, daquilo que deu errado, Deus vai lá, toca a sua mão e revela a sua misericórdia. Você sabe o que Deus fez? Preservou os filhos de Coré. Estes filhos de Coré continuaram exercendo a música na igreja, no tabernáculo. E foram estes filhos de Coré que compuseram 12 salmos, que fazem parte dos salmos, do livro mais lido da história da humanidade. Alguns destes salmos nós cantamos hoje, dos descendentes daquele homem rebelde. Quer ver só? Salmo 42, o da corça. Agora estou sem voz. Assim como a corça anseia por águas, como a terra seca, dias da chuva. Olha que coisa linda. Olha que dá vontade de não parar, né? Essa é linda, né? É linda, né? A misericórdia de Deus nos filhos de Coré. Quer mais? Salmo 46, o salmo da calamidade. Quantas vezes diante de lágrimas não li este salmo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Oh, coisa linda, irmãos. Oh, coisa linda. Este salmo que no versículo 10 vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A misericórdia de Deus nos filhos de Coré. Quer mais? Salmo 84. O salmo do tabernáculo, lembra da canção? Como amáveis são. Agora não sai a voz. Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Oh, coisa linda! De quem vem este salmo? Dos filhos da misericórdia do Senhor, aqueles filhos de Coré. Deus é gracioso, Deus é misericordioso. É esta mesma graça, esta mesma misericórdia que nos convida nesta noite uma vez mais, para não termos esta atitude de sermos rebeldes. Pode subir, pastor. Mas de que temos uma atitude de obediência a Deus, obediência à liderança do Senhor. Santidade é Deus que vê. Eu não tenho que medir a santidade do meu irmão, eu tenho que medir a santidade da minha vida. É isso que eu tenho que avaliar, não é do outro. Esta misericórdia de Deus que me convida a lembrar que eu não posso ter vaidades, nem na música, e nem em nenhum outro cargo que eu exerça na igreja, nem na escola dominical, nem nas sociedades internas, nem nos ministérios, nem no oficialato, em lugar nenhum eu posso ter vaidades, mas eu vivo na misericórdia de Deus. Esta misericórdia que me trouxe aqui nesta noite para lembrar que Deus não aceita insubordinação. Eu tenho que viver entendendo qual é o meu papel, respeitando aqueles que estão sobre mim, e não há ninguém que não tenha alguém sobre si. Fechemos os nossos olhos, pastor José Batista. Vamos orar ao Senhor. Eu sei que a mensagem foi falada principalmente a quem tem o dom da música, mas também devemos falar para aquele que louva ao Senhor com música. Alguém disse certa vez que Roberto Carlos, ele canta louvores a Deus, porque ele canta a fé, a montanha, Jesus Cristo, eu estou aqui. E é verdade.
mas é o mesmo que canta que tudo vá para o inferno. Talvez a música, a mesma música que você louva ao Senhor, também louva a Satanás. Eu tenho visto aí nos YouTubes da vida, e uma achei interessante, onde um crente estava exaltando uma mulher que cantava, não sei se era forró, mas eram músicas bem profanas. E ela no meio, ela parou e cantou um louvor ao Senhor. E as pessoas estavam aplaudindo, dizendo, está vendo? Quando Deus quer usar, Ele usa. E depois ela continuou a cantar as suas músicas profanas. Louvor ao Senhor. Não há como os mesmos lábios louvar ao Senhor e louvar a Satanás. Isso também é rebelião. O que você tem feito com o instrumento que Deus tem lhe dado? O da voz. Vamos orar? Pense nisto. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por entender que, de fato, o Senhor usa a música também para falar aos nossos corações. Eu quero, de maneira muito especial, agradecer ao Senhor pelo grupo de louvor que eu tenho. Obrigado, Pai, porque eu tenho aprendido muito com eles. Porque eles entendem que devo fazer o melhor para o Senhor, mas com espiritualidade, onde há respeito no momento do louvor e fora do louvor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque essa palavra de fato foi um desafio a todos nós para entendermos isto. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.